Olá, eu sou Ana Beatriz, aluna do mestrado em agronomia e orientanda do professor Fábio. Como o José Eudo já falou, nós vamos estar realizando nosso estágio de docência na disciplina de Grandes Culturas 1. E nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre a cultura da cana-de-açúcar. Bom, quanto aos sistemas de cultivo, nós vamos ter o convencional, em que vai ser feita a distribuição de corretivo, ou seja, calcário e gesso. É realizada uma gradagem pesada, aração ou subsolagem em uma profundidade de 40 a 45 centímetros, além de uso de grade niveladora. Bom, no cultivo da cana-de-açúcar é preciso ter bastante cuidado com os torrões, pois eles prejudicam o plantio e a brotação. Como é que eles prejudicam? Eles formam bolsões de ar ao redor da muda, e dessa forma a muda acaba não entrando em contato com o solo e por muitas vezes não consegue brotar. Quais são as vantagens do sistema de cultivo convencional? Ele tem um menor uso de produtos químicos na área e melhor controle de pragas subterrâneas, como por exemplo o cupim e o pé-cervejo castanho. E a desvantagem vai ser um maior risco de erosão e maior necessidade de máquina e implemento. Quanto ao cultivo mínimo, ele consiste em revolver o mínimo possível o solo, visando preservar as suas características físico-químicas. Quais são as vantagens? O plantio ele pode ser realizado na época chuvosa, ou seja, ocorre a antecipação desse plantio. E o cultivo mínimo ele executa uma eliminação mais eficiente da soqueira antiga, já que ele vai usar o dissecante para eliminar essa cultura antiga ou para a renovação do canavial, e ele também faz o uso da subsolagem. Quanto ao plantio direto, ele também vai estar utilizando o dissecante, né, nos restos vegetais, onde ele vai fazer o aproveitamento desses restos vegetais e vai ocorrer o revolvimento apenas no sulco. Se for necessário fazer a calagem, o calcário será colocado nas laterais do sulco e o adubo no fundo de sulco. Rotação de cultura. A rotação de cultura ela é extremamente recomendada no cultivo da cana-de-açúcar. Ela proporciona uma cobertura do solo, evitando os efeitos da erosão e radiação solar, além do desenvolvimento de plantas daninhas. Ela vai intensificar a atividade biológica do solo, favorecendo o controle de nematóides. Além disso, vai atuar na produção de biomassa, aumentando a matéria orgânica e, consequentemente, o armazenamento de água no solo. Além disso, ainda melhora a estruturação e a aeração do solo, no fornecimento de nitrogênio fixado no ar atmosférico. A rotação de cultura é bastante eficiente nas áreas de reforma de canavial, onde faz-se um plantio de uma cultura anual, como, por exemplo, soja, amendoim, girassol, ou de leguminosas, como a crotalária ou o guandu, onde essas leguminosas vão ser utilizadas para realizar a incorporação. Renovação do canavial. Quando eu sei que é preciso fazer essa renovação do canavial? Sabe-se que é necessário fazer um monitoramento na área para que a reforma ocorra antes de uma grande queda na produtividade. Bom, e o que é que me deixa alerta para essa reforma, né, essa renovação do canavial? Como a gente falou, a produtividade, se ela tem uma queda e se a estimativa dos próximos cortes ela é de uma queda ainda maior, quando eu tenho um histórico de plantas daninhas na área, principalmente o capim colonião e as braquiárias, porque elas competem diretamente com a cana-de-açúcar. Quando eu encontro muitas falhas na minha lavoura, então eu preciso, né? Quando eu tenho um problema com fitossanitário, pragas e doenças que são de difícil controle, então também. E quando são áreas próximas à usina, há necessidade de introduzir variedades mais produtivas.
É importante ressaltar que essa renovação do canavial, a usina ela geralmente faz parcelado. Como funciona? Todo ano ela vai renovando de 14 a 17% do canavial. Agora vamos para os métodos de plantio com material propagativo da cana-de-açúcar. O método mais utilizado é o da cana inteira, onde coloca-se a cana inteira no suco e depois faz-se os cortes. É utilizada uma grande quantidade de material, em torno de 15 a 20 toneladas por hectare. A cana picada ela é uma alternativa para o plantio mecanizado. E o mini tolete, ele é revestido e esse revestimento que é usado nele, ele aumenta a tolerância até o plantio, até o momento do plantio. Bom, as mudas pré-brotadas, MPB, tem sido um método cada vez mais utilizado pelos produtores, porque ele apresenta uma maior uniformidade no plantio e uma baixa taxa de falha, o que é altamente interessante para o cultivo. Bom, a meiose é um método interrotacional ocorrendo simultaneamente. Ele consiste no plantio de 2 linhas de cana com um espaço intercalar correspondente a 8 linhas. Nesse espaço intercalar é feito o cultivo de culturas anuais, como soja, feijão ou amendoim. Tem como finalidade fornecer mudas suficientes para o plantio da mesma área. Ele proporciona uma redução de custos, além do benefício da rotação cultural. Época de plantio. Nós temos a cana de ano, que é plantada no início do período chuvoso, que vai de setembro a dezembro, e a cana de ano e meio, que é plantada entre janeiro e abril, que é o meio da estação chuvosa e quente, tomando como referencial o Centro-Sul. Espaçamento, ele vai variar de 0,9 a 1,8 e existem alguns fatores que vão influenciar esse espaçamento, quanto o tipo de corte, se ele vai ser manual ou mecanizado, o uso da queima, o corte vai ser com ou sem queima, além da fertilidade do solo. Escolha da variedade. A escolha da variedade, ela vai ser determinada por algumas características, como, por exemplo, a finalidade de uso. Para o que eu vou estar utilizando essa cana? É para produção de cachaça, rapadura, açúcar mascavo, alimentação animal, produção etanol ou açúcar? A época de plantio, o ambiente de produção e também o período de utilização. É importante salientar que a escolha da variedade ela é importantíssima e ela vai se apresentar como a principal tecnologia de cultivo, porque sua resposta vai estar agindo na produtividade. Um exemplo de classificação das variedades é através do período útil de industrialização, que ele pode ser longo, que ele vai ser maior de 150 dias, médio entre 90 e 150 dias e o curto, que é de até 90 dias. Bom, aqui nós temos as características de algumas variedades de cana-de-açúcar amplamente plantadas na região Centro-Sul, onde nós vamos estar classificando pela exigência de solo, que vai de não exigentes a muito exigentes, a maturação, que vai de super precoce a tardia, o rendimento de transporte, que vai de péssimo a bom, e a colheita mecânica, que vai de péssima a boa. Quanto às variedades, é importante destacar que a RIDESA, que é a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético do Brasil, que é constituída pelas universidades UFV, UFPR, UFSCar, UFAL, UFRRJ, UFRPE e UFG. Essa RIDESA ela possui as variedades liberadas pela sigla RB, e essas variedades regidas por essa sigla,
Elas ocupam 65% das áreas cultivadas com cana no Brasil. Tipo de plantio. Nós vamos ter o plantio manual e semi-mecanizado, onde ocorrerá a distribuição da muda, organização de comos no fundo de sulco, o corte de toletes, a cobertura dos toletes e o repasse manual. O plantio mecanizado indireto. Esse plantio, todas as etapas são feitas por máquinas. A abertura de sulco, distribuição, cobertura, entre outros. Já o plantio mecanizado direto, todas as etapas são realizadas por uma única máquina. Essa mesma máquina vai abrir o sulco, distribuir o tolete e fazer a cobertura, ou seja, ocorre de forma direta.